Então vamos lá, começando agora. Eu vou fechar. Então vamos lá, começando. Vou virar a câmera. Nossa aula é sobre números racionais. Fração, aula 1, matemática, nono ano. A habilidade é do ensino fundamental 06MA08, é uma revisão. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária de decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. Objetos de conhecimento, frações, significados, parte, todo, quociente, equivalência, comparação, cálculos da fração de um número natural, adição e subtração de frações. Então isso aqui é o que a gente vai ver hoje, certo? Então lá, revisando fração. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos de forma de fração, escritos na forma de fração ou decimal. No caso da fração, meio, 1/2, né? Ou seja, a gente chama 1/2, ou seja, a metade. A sua representação decimal é 0,5. Ou seja, como que a gente chama isso? 5 décimos. Nesta imagem, temos as seguintes situações. A maçã inteira representa a unidade, ou seja, 1. Tudo que é inteiro é 1 que representa, tá bom? Pode ser chamado de todo ou inteiro. Ao dividirmos a maçã em duas partes iguais, podemos chamar uma metade da maçã de parte, ou seja, vamos ter duas partes, duas metades. Continuando, nesta imagem temos as seguintes situações. Representamos a metade da maçã pela fração meio, ou seja, 1/2. O número 1, na parte de cima da fração, é chamado de numerador da fração. Indica a parte tomada da maçã, a parte que eu vou pegar da maçã. 2 é o denominador da fração. Indica em quantas partes iguais a maçã foi dividida. Então, na fração, a parte de baixo indica quantas partes o inteiro foi dividido. A parte de cima indica quantas partes eu peguei dessa divisão, tá bom? É sempre assim que a gente faz com a fração. Continuando, aqui é leitura. Como que eu leio isso daqui? 2/5. Mas como que se lê? 2/5. 1/4. Como que se lê? 1/4. Também posso ler a quarta parte, tá bom? 3/2. Como que se lê? 3/2, tá bom? 7/3 seria 7/3. 5/7. Como que se lê? 5/7. 4/9. Como que se lê? 4/9.
2 sobre 3. Como que se lê? 2 terços. E 1 sobre 6. Eu leio 1 sexto. Certo? É a forma correta de fazer a leitura da fração. Agora aqui, leitura na forma de fração. Nos casos de frações que o denominador for 10, 100 ou 1000, lê-se 3 décimos, quando é 10 embaixo. Aqui no caso, 9 centésimos, quando é 100 embaixo. 7 milésimos, quando é 1000 embaixo. Então, décimos é o 10, centésimos é o 100, milésimos é o 1000. Agora vem uma outra característica. Quando os denominadores forem maiores do que 10 e diferentes dos múltiplos de 10, ou seja, 10, 100, 1000, né? A gente lê ele normal e acrescenta o avos. Olha lá, por exemplo. 5, 12 avos. 1, 15 avos. 8, 17 avos. E se fosse 25 ali embaixo? 8, 25 avos. E se fosse 328? 8, 328 avos, tá bom? Acrescenta a palavra avos. Leitura na forma decimal. Se dividirmos o numerador pelo denominador da fração, como a fração 1 sobre 5, obtemos o resultado 0,2. Mas nós não vamos ler 0,2. Como que se lê do jeito correto? 2 décimos. Se dividirmos o numerador pelo denominador da fração, como a fração 5 meios, obtemos o resultado 2,5, onde o correto é ler 2 inteiros e 5 décimos. Lemos a parte inteira seguida da parte decimal, acompanhada das palavras. Décimos quando houver uma casa decimal, ou seja, quando houver uma casa após a vírgula. Lemos centésimos quando houver duas casas decimais, ou seja, duas casas após a vírgula. Lemos milésimos quando houver 3 casas decimais, ou seja, 3 casas após a vírgula. Utilize um lápis colorido e represente o octógono da fração 1/4. Bom, aqui seria fácil. Quantas partes deve ser colorida? Se eu dividir esse octógono em 4 partes, eu preciso pintar uma parte. Opa, mas aqui está dividido em 8. E agora, como que eu vou pintar? Se eu pintar um só, vai ser 1/8. Mas eu quero 1/4. Então imagine o seguinte, a cada 4 eu pinto 1. 1, 2, 3, 4. Eu vou pintar esse. Daí esse, 1, 2, 3, 4. Eu pinto mais 1. Então eu preciso pintar 2 de um total de 8. Aqui eu faço o quê? Uma fração equivalente. 1/4 é a mesma coisa que 2/8. Olha lá para vocês verem. 2/8 é a mesma coisa que 1/4. Agora aqui vem uma outra pergunta. Como se lê os números racionais? O i ali, 0,3. O i não, número 1 romano. Como que se lê? 3 centésimos? 3 décimos? 3 décimos ou 3 décimos? 3 centésimos não deve ser, né? Então, concordamos que é 3 décimos, porque ele só tem uma casa depois da vírgula. E isso também acontece com o número 2 romano aqui. Ele tem uma casa depois da vírgula também. Então, ele vai ser o quê?
7 décimos. Então, a letra A a gente já sabe que não é correta. A B, 7 milésimos, também sabemos que não é a correta. Então, a letra C, 7 décimos, pode ser correta. A letra D, 7 décimos, também pode ser correta. Então, agora vamos ver a 3. A 3 é 1 quarto. 1 quarto. 1 quarto tem na letra C. 4. Não, está errado. Então, a correta é a letra C. Realmente ficou verde. A correta é a letra C. Então, vamos ver o próximo exercício. Aqui é uma questão da AP de 2018. Observe que a folha quadriculada está dividida e pintada com as cores diferentes. Represente com uma fração a parte da folha pintada de azul. Olhe bem esse desenho. O azul é esse primeiro quadrado aqui no canto. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos de altura. De largura ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. O retângulo total ele tem 8 de altura, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, se o retângulo tem 8 por 16 e o quadrado tem 8 por 8, ele é o quê? Eu vou dar uma olhada lá no chat se vocês conseguem responder no chat para mim essa pergunta. Se vocês estão conseguindo ficar online e se quiserem podem responder no chat. Qual é a fração? Estão conseguindo me escutar? Travou? José, Camila? Tá travando, José? Não deu para escutar? Não deu para ver também? Tudo bem, depois vocês assistem no YouTube, tá bom? Vou voltar lá. Camila também falou que tá travando. Então tá bom. Obrigado, Camila, pelo retorno. Vou voltar lá. Depois vocês assistem, tá bom? Tudo bem, José. Obrigado pelo retorno também. Então, olha aqui. Observe. Ele representa a metade do... Ó, ele tem 8 por 8, ele tem 64 quadradinhos. O retângulo inteiro tem 8 por 16, tem 128 quadradinhos. Fazendo a simplificação, né, dividindo 64 por 64 dá 1. 128 por 64 dá 2. Então ele tem a metade da representação. E essa parte aqui? Se eu dividisse ao meio aqui, ele teria 1 quarto. Então seria 1 quarto da representação. Né? Então, aqui está todas as medidas. 1 quarto, aqui 1 oitavo, aqui 1 16avos e aqui 1 16avos. Então, essas seriam as representações do nosso gráfico aí, certo? Então, essa foi a nossa revisão da nossa aula de hoje. Tudo bem? Essa é uma aula teste nossa primeira aula pelo Centro de Mídias, pelo aplicativo, e estaremos logo fazendo outras aulas. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima, turminha.